Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design de hoje está começando. Quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias. Hoje vamos ter um convidado super bacana que vocês já viram várias vezes aqui no programa, contando um pouquinho sobre uma viagem para Colônia de Sacramento, no Uruguai. Tem muita coisa boa para vocês assistirem no programa de hoje. E também temos um convidado super especial, o arquiteto Alexandre Vieiro. Seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Um convite especial aqui dessa super dupla e fico lisonjeado em poder falar um pouquinho do trabalho de arquitetura que o escritório desenvolve aqui em Porto Alegre. A gente que fica super honrado com a tua presença, verdade. né? Porque realmente é um arquiteto brilhante, né, Constanza, que nós temos aqui. Obrigado. Com certeza. Imagina, fico lisonjeado mesmo, obrigado. Vamos contar um pouquinho dessa tua carreira profissional no mundo da arquitetura, como surgiu o escritório. Bom, Constância, o escritório surgiu em 2005, logo depois da minha formatura. E o escritório começou trabalhando com projetos para áreas comerciais no primeiro momento. E depois ele foi evoluindo, acho que já uma afinidade que eu tinha com a parte residencial. E a partir dali, então, ele começou a crescer fazendo projetos residenciais. Com isso, hoje já fazem 15 anos que a gente tem atuado aqui em Porto Alegre, no interior do estado também, né, e alguns projetos por fora também, né, em outros lugares. E isso vem, toda a carreira ela tem uma evolução, né, a gente vem ao longo do tempo construindo uma carreira propriamente dita e fazendo projetos muito prazerosos e sempre cuidando muito da parte do acabamento, da parte da qualidade arquitetônica e também a parte do atendimento, que hoje é muito importante a gente ter uma relação e poder captar isso, as necessidades dos clientes, né? As demandas especiais das pessoas. Essa questão da empatia com o cliente, né, Alexandre, é uma coisa tão importante. Das solicitações em potencial, né, de tu colocar a tua expertise, todo o teu conhecimento em prol das necessidades de cada tipo de cliente, né? Seja ele um lojista, seja ele na parte corporativa, seja na parte residencial, né? Então existe todo um tratamento importante a ser dado, né? E essa empatia, eu digo que é uma premissa básica, né? Isso é hoje para quem quer para quem quer empreender na arquitetura, é uma condição sine qua non. Isso é uma condição que não pode deixar de existir nunca, né? Então hoje existem muitos bons arquitetos, mas porque o conhecimento ele está ao alcance muitas vezes, né, por uma questão tecnológica, de acesso à informação, o conhecimento ele está generalizado, mas a questão do atendimento e da empatia, como tu disseste, é uma condição de 60% hoje para quem quer empreender na área da arquitetura. Verdade. Exato. Porque é aquilo, né? Tu faz um belo de um trabalho, e aí aquela pessoa que já conhece o teu trabalho indicou e vai indicando. Então, é uma situação... vamos falar também das redes sociais, né? Claro. Que hoje é muito forte, mas não adianta tu também ser um ícone nas redes sociais e quando tu te depara com um projeto, tu gera um tipo de percalço ali, né? É que a arquitetura ela é uma área de conhecimento bastante complexa, ela é muito complexa. Então, o arquiteto ele tem que ser muito bom tecnicamente, ele tem que ter um profundo conhecimento da cultura, das situações culturais, da história, e tem que entender bastante tecnologia, mas principalmente do ser humano. Porque o ser humano, a arquitetura, ela coloca o ser humano no centro da sua formação. Com certeza. Então, se a gente não consegue ter esse entendimento do panorama, do panorama contemporâneo, né, das situações, e onde as pessoas estão inseridas, que mundo que essa pessoa traz, quais são, né, o que ela trouxe de bagagem, aonde ela quer chegar, que é uma perspectiva de futuro, tudo isso faz parte da composição do projeto. Então o projeto tem que estar adequado com todas essas questões e bagagens das pessoas para ele dar certo, com para ele certeza. ser um sucesso. E eu acredito que quando o profissional da arquitetura sabe de tudo isso, ele traz uma experiência diferente para o cliente. Ele não traz simplesmente um projeto criado, né? Então é tudo
todo um combo, vamos dizer assim, por trás, que na hora o cliente vai ficar satisfeito, vai dar um feedback positivo e vai te indicar para outras pessoas no final das contas, né? E eu acho que já foi, né, Alexandre, a gente ouvia assim, arquitetura das áreas exatas. Né? Sim, na nossa época sim. a gente ouvia muito isso, arquitetura das áreas exatas, mas ela é tão humana, gente. Ela é muito das áreas do homem, do sentimento, né? Do que a arquitetura, ela te emociona, né? Uma arquitetura bem elaborada, ela te emociona. Sim. A arquitetura, ela é uma área que, por ser complexa, abrange uma área tecnológica, mas abrange uma área humanística muito grande, né? A área das humanas, ela com certeza é a parte principal, né, da arquitetura. Nós fizemos parte, os arquitetos, também do rol das artes. Com certeza. Nosso trabalho também está imbuído de muita arte. E isso que a Constância fala é trazer a emoção. Sim, quando tu com coloca, certeza. além da parte da resolução técnica, tu coloca todas essas questões do entorno, tu coloca a emoção no trabalho. É verdade. E hoje o trabalho de arquitetura sem emoção Não tem graça. Não tem graça Não tem nenhuma, graça, não né? existe, não é arquitetura. É verdade. Gente, Muito vamos bem. aproveitar e soltar algumas fotos de uns projetos do Alexandre, que ele tem muita coisa boa para nos contar deles. Esse é um escritório, né? Esse é um escritório que nós desenvolvemos aqui no Moinhos de Vento, um escritório, hoje o escritório Vieira Arquitetura tem trabalhado com parcerias, com arquitetos parceiros, esse é um trabalho desenvolvido com a arquiteta Carolina Bustos, também uma grande parceira do escritório, um trabalho que nos deu muito prazer em desenvolver, um escritório de advocacia, onde nós trabalhamos essas questões de minimalismo, mas também, ao mesmo tempo, colocamos essa ideia de sofisticação, de ser um escritório imponente, porque trabalhava com uma espacialidade muito grande, num ponto importante aqui da cidade, como uma referência para os clientes desse escritório. Então é um escritório que tem algumas peças de arte importante, Muito como bacana. um Chico Stockinger, né? Tem Bem generoso, muito linda aquela muito peça, grande, né? uma peça grande, importante. Algumas peças de história da família também, como aquele balcão, Madeira de ali. madeira lá do período eclético. E nós colocamos esse mobiliário em couro natural, azul, que é a cor da marca do cliente. E tem duas obras de arte, tem 3 telas importantes também, que merecem um destaque, né? Que são de um artista local, que é o Radaeli, as telas do bem. Radaeli. E me conta um pouquinho, assim, para um escritório de advocacia tem que ter uma característica mais de seriedade, né? Quais foram os elementos, assim, essenciais que tu resolveu colocar, implementar no projeto para que realmente tivesse essa sofisticação, mas que fosse sério ao mesmo tempo? Sóbrio, né? É, sóbrio. A Elegante. sobriedade, ela vem através da linguagem do desenho, do traço do desenho do projeto desse escritório, que eu costumo dizer que é um traço clássico, que são as linhas horizontais e as linhas verticais, a horizontalidade e a verticalidade. E isso trazem essa ideia de um panorama clássico, embora quando a pessoa, um leigo, olha e diz, não, isso é totalmente contemporâneo, mas a linguagem do desenho ela é clássica. Com certeza. E o clássico significa, então, alinhamentos horizontais e alinhamentos verticais de forma muito precisa. E os próprios revestimentos, né? Ali onde a gente viu todo o teu piso, né? Sim. Então ele passa essa coisa clássica As também, cores né? A questão também, da né? sobriedade. Tonalidade. Os As materiais, Os né? materiais, Nós temos os né? mármores naturais no piso, tem pedra, tem uma composição bem elegante, né? As cadeiras também são cadeiras da Herman Miller, umas cadeiras extremamente confortáveis com alta tecnologia. E já bem contemporânea, né? Isso. De uma coisa mais futurística, Mais né? Uma futurista, leitura extremamente, mais contemporânea. Ergonômica, eu Exato. diria. E esses painéis também são os painéis que vieram de São Paulo, da Design On, todos são automatizados, com acústica, porque é difícil tu ter um painel com transparência e ser acústico ao Sim. mesmo tempo. Sim, é verdade. Então esses são painéis piso-teto, tem essa linguagem toda de paredes Ficou muito piso-teto, bonita. que com automação então acabam fechando e abrindo as portas. E tem um lounge com lareira, isso é uma coisa interessante, que nós tínhamos bastante espaço para trabalhar, tem um lounge mesmo num edifício de uma torre comercial, nós colocamos umas lareiras ecológicas ali, Que legal. funcionou muito bem, então dá todo Um clima bem gostoso clima também para o bacana, trabalho, né? Bacana, né, para o trabalho. Muito bem. Bom, Agora este é famoso. Agora este, né? É um destaque internacional, né? Vamos lá, Alexandre, tu tem uma novidade até hoje sobre Pois isso. Hoje aqui eu acabei de trazer também que nós tivemos a feliz coincidência de ter uma publicação, pela primeira vez o escritório teve uma publicação
no Oriente, né, por uma publicação na China, através da curadoria do ArcDaily, que é o portal de arquitetura mais clicado no mundo inteiro, inclusive na República da China. E hoje, abrindo o ano 2020, está lá o nosso trabalho publicado, né, em primeira página do ArcDaily China. E nós ficamos muito contentes, porque para Porto Alegre é também uma das pautas positivas da cidade de 2018. É aquilo que nos traz um pouco de alegria para a cidade. Revitalizando, né? Toda essa área, né? Importante. Com qualidade, né? Com certeza. De passagem. E eu tive, então, a alegria de ter sido convidado para esse projeto, juntamente com uma outra parceira, uma grande parceria do meu escritório, de longa data, que é a arquiteta Silvia Benedetti, da Silvia Benedetti Arquitetos Associados, e é um trabalho, então, feito em dupla. Fizemos Muito esse trabalho bacana. em quatro Na realidade, eu mãos. até finalizei meu 2019 com vários amigos neste local, né? Então, foi há pouquinho tempo que eu estive ali. Está na beira do Guaíba, com aquela orla que foi toda revitalizada, com esse restaurante 360 maravilhoso. Esse piso de vidro, né? Que tu caminha ali, tu tem toda aquela sensação, fora o pôr do sol que se pega ali, né? É essa experiência que a gente está falando, né? Que no final das contas o público vai lá e sai maravilhado com todo esse momento vivido ali, né? É um projeto que faz parte do master plan do projeto da Orla do arquiteto Jaime Lerner, no qual, né, tive o prazer também de ter alguns contatos, e nós tivemos esse cuidado, esse refinamento de trabalhar uma arquitetura que não invadisse de uma forma muito agressiva a cidade e a vista. Então é quase como uma grande tela 360 graus, uma transparência total, porque o porto-alegrense também fazia muitos anos que queria esse contato com a água, né? Contato com a orla e contato com a vista, então era importante ter essa total transparência e um cuidado também visual com a parte do patrimônio histórico da cidade. Com certeza. Que é a usina do gasômetro, que é o centro histórico. Que é enfim. pertíssimo ali, junto, né, contigo. Muito bem, parabéns. Ficou Parabéns, belíssimo. realmente. Muito obrigado. Gente, eu vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais dos projetos do Alexandre. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais. No Instagram, no YouTube, no Twitter e também lá no Facebook, onde ficam salvos todos os nossos programas anteriores. Então tem muito conteúdo de segunda temporada de Arquitetura e Design, que eu e a Jaque a gente faz com muito carinho aqui diariamente para vocês. Tem muita coisa boa para assistir se vocês estão de férias. Ó, vão aprender muita coisa legal. Estamos tendo um papo super interessante, mundial, internacional. Aqui também, né, Alexandre, de vários projetos super bacanas. Vamos falar mais um pouquinho, que agora tu também vai dar aula, está dando aula? Eu tenho, na verdade, um curso. Eu sou mestre em arquitetura desde 2017. Tenho um curso de extensão universitária com a Unicinos, também um outro convite que me orgulha bastante, que é um curso que acontece 2 vezes por ano. Vai acontecer agora em maio, a próxima edição. E é um curso de arquitetura voltada aos interiores, uma visão da arquitetura através dos interiores, uma visão vista de dentro para fora, que é uma visão inusitada, do ponto de vista acadêmico, né? Que também é algo novo, praticamente. Completamente. Que são visões científicas, né? Que a gente traz para esse curso e coloca junto com a atuação de mercado, junto com essa visão de experiência do escritório. Então é um curso bastante encorpado, eu diria, muito prazeroso. É a 4ª edição já, as turmas costumam ser turmas com bastante alunos, agora a última teve 31 alunos. Nossa, E bem ele grande. acontece aqui na Unicinos Porto Alegre. Porto Alegre, eu ia perguntar, Exato. é aqui. É aqui. Mesmo porque na graduação a gente não tem esse foco dos interiores, né, Alexandre? Exatamente, o curso de arquitetura não traz o foco não dos traz interiores. esse foco. Então, como é importante tu ter esse aparato, todo esse elemento como um plus, né? E isso é uma complemento. questão de qualificação. Com certeza. A questão dos interiores, ela apareceu na última pesquisa do CAL, que é o Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul, como sendo a área de maior abrangência de trabalhos em arquitetura. Depois da formação do arquiteto, 36% dos arquitetos trabalham
nos interiores. E os interiores são também importantes para a qualificação da reforma do espaço existente da cidade, né? Os espaços de moradia. Não é só a decoração, não é só a ambientação, mas é a reestruturação com qualidade desses espaços. Com certeza. É bacana, é uma oportunidade ótima. Muito bem. Fica o convite aí para quem tem o interesse e querer se aprimorar um pouco mais no mundo dos interiores, né? Fazer esse curso com o Alexandre. Quem tiver curiosidade pode entrar na página da Unicinos e olhar a questão dos cursos. Começa em maio agora, né? Começa em maio. Então não dá pra gente perder tempo também. Gente, eu vou aproveitar para pedir pro pessoal já soltando as próximas imagens do Alexandre, que tem 2 projetos super bacanas para ele falar para nós. Então, agora, esse que é o projeto que está aparecendo é um projeto residencial desenvolvido o ano passado, são os projetos mais recentes do escritório. Uma encomenda de um espaço de moradia de 300 metros quadrados, um apartamento, e bairro Higienópolis, onde o cliente tinha uma premissa, já tinha morado em Milão, já tinha toda uma vivência fora, tinha um conceito de arte e de mais design apurado. mais bem apurado e queria um apartamento minimalista, mas muito acolhedor. Então nós optamos pelos pisos de madeira, que são tendências... Lindo, tendências não, mas são tradições italianas. Tradições e do aquecido, design, né? Com essa coisa da madeira. Exatamente. E então essa linearidade também do sistema de iluminação, que acompanha e faz um desenho em toda a parte periférica do projeto. Né? E espaços de sofás, estofarias amplas, confortáveis, minimalistas. Então, para dar toda a questão de qualidade do uso, né? De uma forma mais despojada dentro do apartamento. E como te passa uma questão, né, de tranquilidade, É acolhedora, né? De relaxamento. De relaxamento. Isso é uma coisa exatamente. importante, porque hoje o espaço da casa é o espaço de referência que nós temos. A casa é como a nossa terceira pele, né? Nós temos a pele, temos a roupa que a gente usa e a casa é a nossa terceira proteção. Então a casa é o espaço de tranquilidade, é o espaço onde a gente se recolhe e vivencia todo esse universo. Então, na nossa concepção, tem que ser sempre acolhedor e tranquilo. Com certeza. Essa suíte é uma suíte bem legal também, Muito com bastante bonita, madeira. Aqui é um espaço multifuncional, um espaço de TV dentro da casa e também um espaço para receber o hóspede. Bacana. Uma suíte, né, com essa multifuncionalidade. Outra proposta, esse é um apartamento já de 2016, um apartamento na Bela Vista, e também o cliente tinha esse gosto do clássico. Né? São estilos bem diferentes os projetos, né? Completamente diferentes. Mas tem uma linearidade e um cuidado que tem um traço do escritório característico, né? Sim. Também. E dá para perceber cores. Perfeitamente a leitura que tu colocas, né, com a assinatura do teu nome, a questão da unidade no apartamento. Perfeito. Porque a gente percebe ali, tu pode ter algum momento, tu tem um quadro ali com cor maravilhoso, Pontual. mas tu tem, bem pontual, mas tu tens uma unidade, todos os ambientes, eles são harmônicos, né? Tu não tem assim, em algum quarto, esse estilo completamente diferente, não. Até a cozinha, né? Aqui tu tem exatamente uma bancada, cozinha, então tudo conta com esta unidade. Essa conectividade, ela é uma característica do projeto contemporâneo. Quanto mais cuidado e mais controlado isso no projeto, mais qualidade arquitetônica tem esse projeto. Com certeza. Então isso é levado em todos os elementos do apartamento, muito bem colocada essa questão, porque ele realmente se relaciona. Nós temos esse cuidado com a visão total. Nós temos uma visão global do projeto e temos um cuidado extremo com o detalhamento para que isso se transforme na percepção da qualidade do espaço. Sabe que isso eu diria que é uma das características mais importantes no projeto. No De meu profissional, entendimento né? de um profissional. Que tu tem unidade nele. Tu tens toda uma linguagem clássica, né? Contemporânea, mas podem ter outros tipos de estilos, mas que falem a mesma linguagem entre si, na unidade como um todo, né? Com certeza. Então, isso é a ideia. E então aqui nós usamos sempre superfícies, né, essa parte das superfícies de áreas molhadas, tudo muito bem tratado isso, a parte na cozinha, a parte de armazenagem também muito equilibrada, muito espaço para guardar,
superfícies fáceis de limpar, De são limpeza, casas que a limpeza é muito prática, porque hoje também Sim. praticidade é muito importante em qualquer tipo de projeto. É verdade. Então, nossos projetos são muito felizes nesse aspecto, né? Os clientes têm uma satisfação muito grande depois no uso. E eu, agora mesmo, assim, tenho entrado, me surpreendo, tem projetos nossos de 10 anos atrás, semana passada, agora quando voltei de férias, fui visitar um apartamento para fazer uma reforma de terraço. O apartamento, parece que eu entreguei, tem 8 anos e como se eu tivesse recém-entregue. Tá? Está perfeito. E atual, né? E super atual, super atual. Isso é bacana. Então, isso é E os bacana. teus clientes normalmente te procuram por saber que tu tem esse teu estilo mais contemporâneo ou assim, eles são bem livres, deixam tu criar? Como é que é essa relação? As relações, elas acontecem, eu acho que o meu cliente me procura, eu tenho percebido isso, por essa capacidade que o escritório tem de entender as necessidades, de ouvir. Nós ouvimos muito. Isso é fundamental. Criamos síntese. Eu acho que criar a síntese da necessidade é muito importante. Nós somos, acho, peritos em fazer essa síntese e transformar essa síntese num projeto arquitetônico. Isso eu acho que é a qualidade. Isso que eu percebo que a troca que o meu cliente, é o retorno que ele me dá, é isso. Olha, tu me ouve, tu transforma o que eu quero em algo que é compatível com aquilo que eu imaginei, né? Ou às vezes nem imaginei que pudesse ser um projeto assim, mas eu me espelho ali, eu me enxergo aí. Que bacana, nisso, né? Então, E até trazendo essa parte de soluções para esses problemas e necessidades que eles devem trazer para ti, de, sei lá, circulação do apartamento, de algum espaço menor, né? De Sempre talvez tem... se traduzir numa reforma, ampliar Exato. alguma coisa. Também tem a visão do arquiteto, né? Com perante a certeza. isso. Com certeza. Né? Isso nós arquitetos nós não percebemos muito bem, porque a gente faz isso todo dia, faz com o pé nas costas, como a gente diz. Exatamente. Mas é realmente uma qualidade, a qualidade de poder solucionar isso. Muito bem. Muito E me bem. conta um pouquinho sobre como é que tu lida com as redes sociais. Eu gosto de perguntar muito isso porque tem muitos clientes que chegam nos profissionais com inspirações. Eles vão lá no famoso Pinterest, pegam inspirações e levam para o profissional. Tu também trabalha com esse tipo de relação com eles, de tipo, beleza, vamos nos ajudar com as tuas opiniões também? Muito, né? claro, muito. Nós trabalhamos, isso para mim é uma ferramenta incrível, porque são leituras que o arquiteto precisa fazer. Então, assim como eu olho para uma pessoa e vejo como ela está vestida e faço uma leitura, né? A roupa expõe muito isso, as imagens que o cliente me traz também me falam muito. Então, é um tema de casa. Ele recebe que na primeira reunião, ele, olha, é um tema de casa, tu organiza, por favor, aquilo que tu imagina que seja o ideal para ti e me traz essas imagens que eu vou fazer uma leitura. Então, eu costumo ler através Sim. daquilo que o cliente me traz. Né? E hoje a tecnologia está aí para nos ajudar cada vez mais, né? Exatamente. Em questão das redes sociais, hoje as redes sociais, a minha rede social, ela nasceu espontânea, através de um perfil pessoal, e é esse que eu tenho trabalhado. Então, o escritório deve agora, em 2020, profissionalizar mais, colocar uma página mais profissional, né? Mas por enquanto nós temos esse formato espontâneo de... Mas isso é Aparece bacana. coisas de família, Mas aparece isso coisas de é- projeto. Isso é bacana porque traz essa a parte humana espontaneidade. também do E profissional. humano, com E há certeza. quem diga, né, que essa mistura é de se aplaudir. Exatamente. Né? Porque a pessoa que ela não te conhece, ela quer saber um pouco como é que é o teu lifestyle, como é que verdade. tu estás na questão dos projetos em si. Porque imagina, né, um cliente, tu tem uma unidade, tu tem vazia, tu tens uma casa vazia e tu precisa chamar um profissional. Então, tu acaba lendo qual o estilo. Não, e tu tem que né? se identificar também com o Identificar profissional. Tu com o não vai profissional. contratar alguém do nada e não conhecendo a pessoa, né? Sim. Então, as redes sociais também estão aí para ajudar essa aproximação cliente e profissional, né? É verdade, a gente fica muito mais exposto, mas também cria muito mais vínculos, porque a pessoa Sim. que te procura no fim, né, as pessoas são curiosas, elas vão ver que tu tem lá uma família, que tu gosta de família, ver que tu gosta, né, que tu tem claro. os filhos, então elas vão se relacionar através das coisas que elas gostam, então acabam fazendo certeza. uma aproximação muito próxima e a gente acaba muitas vezes também, isso é uma coisa importante de se dizer, que os meus clientes se tornam amigos no final, né? Tem É, grandes Coisa boa, amizades. né? a gente Zarpelão Araújo também é assim, né, Jaque? Muito, muito. E são amigos, assim, é especiais uma glória, mesmo, né?
Hoje eu tenho clientes que eu estou fazendo a 4ª casa. Que bacana. Quarto projeto. Inclusive, agora uma esse é o casa. melhor feedback, vamos dizer assim, né? Que até vai indo de geração em geração, né? A gente faz pro pai e pra mãe, daqui um pouco é o filho que casou, daqui um pouco é o quarto do bebê, então tu vai fazendo, né? Tu vai ficando no rol da família, né? Exatamente. Muito bem. Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Adoramos. Teu trabalho é maravilhoso. Então, todo Muito. sucesso. Parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado pela simpatia e pela Imagina. oportunidade que vocês trazem de mostrar o projeto, né, de arquitetura e mostrar o trabalho que os arquitetos têm desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um celeiro de arquitetura também, Com desde certeza. sempre. É verdade. E esse programa tem toda essa premissa de mostrar isso com qualidade. Muito obrigada. obrigada. E a gente está aí realmente para fazer as pessoas entenderem o trabalho dos arquitetos e valorizar esse trabalho, verdade. né? Porque ele realmente é um trabalho minucioso, né? Até tu verificar ele final. E muito depois de tu visitar, que nem tu acabaste de citar aqui, né? Que tu visita durante anos, tu foi solicitado novamente e tu vê que tudo foi mantido. Então, é uma trajetória de louvor, né? Com certeza, a gente fica orgulhoso mesmo. E seguiremos, né? Isso seguiremos. aí, muito Pode bem. ter certeza. Um ano excelente. É verdade, para todos E nós. para todos nós. Muito bem. Gente, vou chamar um rápido intervalo. Na volta vamos ter o nosso quadro Arquitetando Memórias sobre Colônia de Sacramento. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com arquitetura e memórias, eu ia falar, olha aqui. Arquitetando memórias. É que eu já tô no clima do quadro, entendeu? Era o Arquitetando Memórias de toda quarta-feira. Presente esse quadro querido que todo mundo adora. Hoje, então, temos um convidado que vocês já viram muito a carinha dele por aqui. Seu César, seja Boa bem-vindo tarde. novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar novamente ao vivo e a cores. E agora num quadro diferente que tu ainda não tinha participado, que tem a Pois ver é, com eu tô até meio viagem. nervoso, assim, porque essas coisas eu não tenho domínio. Aí eu Claro fico- que tem domínio. Como não? Uma viagem ainda de casal aqui, Foi. olha que legal. Contem pra nós sobre Não, Colônia de Sacramento. Colônia de Sacramento, assim, ó, é um delírio. Deixamos os filhos, né, Constância e Vitianos verdade. ficaram em Porto Alegre, numa boa, e nós demos uma escapada, né, César? É verdade. Porque trabalhamos demais no escritório, de vez em quando a gente dá essas escapadas, né? É. Aliás, estamos precisando escapar, né? Eu Já acho. faz tempinho, no caso, Já né? faz, já faz. É Tá, isso e me aí. contem por que a escolha deste local, que é pertinho aqui nosso, né? É. Então vale a pena ir visitar no Vale Uruguai. muito a pena visitar o Uruguai. Muita gente diz, é um país que está decadente, as coisas são velhas, o aspecto não é legal. Mas, na verdade, tu tem que saber explorar o Uruguai. E tem né? muita história por trás. né? O Uruguai é uma cidade, um país, né, que contempla belíssimas cidades, Montevidéu, Punta del Este, né, Punta Carreira, é um bairro de Montevidéu. E dessa vez a gente optou por Colônia de Sacramento por causa da história, né? Então a gente foi conhecer um pouco da história, né? Por exemplo, muita gente não sabe que a Colônia de Sacramento ela foi uma das capitanias brasileiras, né? Ela pertencia à capitania do Rio de Janeiro. E aí, quando ela foi fundada em 680 1680 por ali, né? foi a fundação dela, exatamente. Teve uma disputa muito grande entre portugueses e franceses, ora na mão de portugueses, ora na mão de espanhóis. E aí a gente fica naquela coisa de quem é quem, mas na verdade foi fundada por brasileiros, né, teóricos brasileiros, e passou a ser colônia de Portugal e num segundo momento passou a ser colônia espanhola. Né? Então a gente tem essas duas características a nível de arquitetura lá. Tem Bem forte, né? Esses muito estilos. forte. Existe muito todo forte. um bairro histórico, né, que demanda essa parte assim do pós-colonial, né? Então são muitas pedras, os passeios, os casarios, e ela é nada mais nada menos tombada pela Unesco, né? Então Sim. tu vê, foi uma viagem muito interessante. Nós, inclusive, como é que foi, César? Nós saímos, nós Uma fomos de viagem rápida. ônibus, na realidade. Exatamente. Né? Nós passamos, acho que uns 4 ou 5 dias lá, né? Nós saímos numa... Acho que foi num domingo de noite. Domingo de noite daqui, pegamos o ônibus Leito, fomos a Montevidéu, chegamos em Montevidéu às 6 da manhã e pegamos o semidireto, porque lá eles não têm
leito interno, não tem leito. Então nós pegamos um semidireto e fomos até a Colônia do Sacramento. E que foi uma viagem bem longa. Pegamos o ônibus às 8 e chegamos ao meio-dia lá. Era bem longa. Eu achava que era bem mais curto o tempo, mas o passeio, as paisagens, as árvores. Vale muito a pena, né? Gente, porque às vezes a gente não tem esse contato. Exato. Então, às vezes a gente investir num meio de transporte diferente do que a gente está acostumado, por exemplo, ir de avião. Não, vamos pegar o ônibus para a gente curtir esse passeio, essas paisagens, tudo, e conhecer gente nova também, é bem legal, porque né? a gente passa por Punta del Este, a gente passa por uma ponta de Montevidéu, né? E aí chegamos à Colônia. Colônia, quando tu pega o ferry boat, né? O Uruguai está dividido pelo Rio da Prata, né? Da La Plata, né? E do lado de cá é Uruguai, do lado de lá é Argentina. Então, se tu pega o ferry boat na Colônia de Sacramento, que eles têm um porto lá, tu em 1 hora, talvez 1h30 no máximo, a gente consegue chegar em Buenos Aires. Aqui, ó, Riva, eu tenho uma imagem, né? Que é muito bacana. Eles têm, assim, três horários, olha só que legal, 3 horários por dia e tu chega exatamente em Buenos Aires. Que delícia, né? Tu pode fazer um Olha bate-volta, conhecer Buenos Aires, se não conhece. Se tu sai no primeiro horário da manhã, por exemplo, que ele faz a travessia, tu vai sair 7 horas da manhã, 9h30 tu tá em Colônia do Sacramento, não, tu tá em Buenos Aires. Sim. Muito bem. Vamos começar a mostrar algumas fotinhos para ver esse clima lá deste casal. Ah, olha só. Era um frio danado, era maio, né, César? Era teu aniversário, mãe. Estava iniciando o inverno, assim. E aí foi a primeira chegada na rodoviária de Montevidéu, de né? Montevidéu. E aí aquele Imagina que as medialunas, né? As medialunas era a primeira coisa que eu estava sedenta ali. É delícia, né? É uma delícia. Olha... Aí já em Colônia do Sacramento. Né? A gente vai poder perceber que as fotos deles dois é bem focado em prédios, natureza. Eles têm esse olhar mais, né? Para o lado da arquitetura, vamos dizer assim. E uma característica muito legal na parte do centro velho, que eles chamam, tá? Eles sempre aproveitam, além dos casaris e das fachadas e tal, eles sempre fazem uma foto composta com um automóvel, com uma mesa de rua. Muito legal. Né? Então, assim, esse carro é um carro provavelmente de 1940, 1930, que está compondo com a fachada da casa colonial da época, né? Aquela parte traseira ali é toda de madeira, né? Tudo de madeira. Não, e essa árvore bem diferente. Linda. É um plátano, né? Na realidade, fica toda uma foto bucólica, né? Eu diria. Traz uma emoção por trás. Então esse tipo de carro é que a gente encontra nas ruas lá, fazendo parte do projeto cenário. da fachada, do cenário, entendeu? Então eles colocam umas mesas, colocam 1 ou 2 carros, ou uma Vespa, ou uma... Aqui nós chamávamos de, em 1960, 70, 80, mobilete. Olha esse carro que maravilhoso. E olha composto com a fachada, então é uma ele coisa já vai bem... combinando ali com as cores também, Exatamente. Né? E olhem as pedras no passeio, como eu tinha falado, Todas as ruas são de pedras, não tem nada de asfalto, nada de... Olha que magnífica essa fachada colonial, onde a gente tem o paisagismo tomando conta, né, da fachada e aquele carro bem antigo na frente. Então, assim, isso aí... E tu posando também, né? Claro. Tem que contar isso. Ah, com certeza. Eu estava ali tirando uma casquinha da paisagem. Com a tua jaqueta de lona. Tava ótimo. Eu estava ecologicamente correto ali. É verdade. Muito legal. Olha só que maravilha essa rua. E as ruas em Colônia do Sacramento, quase todas elas vão em direção ao rio. Né? Legal. Então, assim, ó, tu desce a avenida principal, tu desce, tu sai no rio. Quando tu chega no rio, tu pega vamos chamar a beira-rio, né? E tu sobe pelas ruas paralelas, mas bem, por exemplo, distantes do centro. Sim. Porque todas as ruas centrais, elas descem quase todas em direção ao rio. Tu não consegue subir essa rua, né? Sim, consegue o inverso. Essa é a torre da igreja do Sacramento. Santíssimo Sacramento.
E ela tem uma estética mais básica, mais simples, vamos dizer assim, mas com aqueles aspectos portugueses e espanhóis, Justo. né? Tu vai ver que a frente dela, o portal dela também é toda de pedra. Acho que a gente tem... Olha a luminária com ferro. Aí, né? Essa é a porta da exatamente. igreja. Essa é a porta. Toda ela em madeira e pedras de novo, formando esse portal que está incrustado Sim. na igreja propriamente dita. Não, né? só um parênteses que agora eu vi, fazendo uma propaganda pra mim mesma, tu tá vestindo um casaco que eu fiz pra ti. É verdade. Exatamente. Xadrez, Da olha que tua, do chique. teu Dica da design. Cons. Dica da Cons. Muito É bem. verdade. E o detalhe importante, assim, quando tu te depara numa fachada como a da igreja, por exemplo, e tu vê essa porta magnífica, bem desenhada, bem detalhada, essas madeiras são madeiras de lei e elas são cuidadas e são tratadas, entendeu? Então, assim, ó, toda vez que tu for, ela vai estar bem cuidada, ela bem tratada, Sim. porque uma vez por ano eles fazem uma manutenção geral nisso aí. Pra mostrar que eles também têm cuidado, né? Exatamente. Ali é uma das placas que fala ali, ó, Calvário Luso Brasileiro. brasileiro. Tu vê 1923, né? 1823. Não sei, já não tô nem lendo É, aqui. eu né? Em 1823. Muito bem. E essa placa é uma placa em bronze, polido, entendeu? E ela está exposta. Então, assim, É que dentro da igreja, né, César? Dentro da igreja, várias... Sim. infelizmente para nós, infelizmente para eles, eles tiveram uma colonização muito mais espanhola do que portuguesas, né? Eu falo infelizmente porque, na verdade, as coisas acontecem de rondão, né? Mas tu vê muitas dessas placas nas ruas, placas Fazendo preservadas uma que estão identificação, contando a né? história da cidade, entendeu? E aí, onde é que tu estavas? Aqui, na verdade, é o Era pontilhão com o arco de entrada no centro histórico da cidade. Legal. Muito bem. E vocês fizeram um passeio de bike também, né? Como é que funciona? sim. Porque o clima da cidade também propicia para isso. Sim, é que nós pegamos tempos bem ensolarados. Frio seco. Frio, mas muito sol. Então te dava essa... E no hotel que a gente ficou também tinha toda essa questão De calefação, e quando não sentia frio. E bike, então era uma Sim, coisa... podia Era um ter passeio que a disponível. gente realmente queria fazer e fizemos. Acho que tem algumas fotos. Nós fizemos esse passeio de bike, mas na parte nova da cidade, então, Sim. né? Onde tem um asfalto, onde as ruas são planas, que a gente consegue transitar, Sim. né? Porque, na verdade, de bicicleta, naqueles pedregulhos seria Sim, muito aí difícil, complica um né? pouco o Na passeio, realidade, né? o nosso Mas- hotel ficava a uns 2 quilômetros da parte bem antiga, né? Ah, mas é pertinho. Muito perto. É pertinho. Muito perto. Gente, vou chamar um rápido intervalo, mas na volta a gente vai continuar conhecendo um pouquinho mais de Colônia de Sacramento. Então, voltamos já. Voltamos com o Arquitetando Memórias desta quarta-feira. Estamos conversando sobre Colônia de Sacramento. Aqui com os meus papis, né? Muito bem. Antes eu queria dizer que teve uma influência do meu tio nisso tudo, né? Porque até eu tô aqui com uns quadrinhos que ele trouxe de Colônia, tinha visitado antes e falou pra vocês, vão porque vale a pena. Sim, ele tinha se Exatamente. encantado e ele estava me comentando que ele foi nessa loja e o que tu vai estar mostrando são fotografias, tá? E casualmente é o mesmo nome dele, era o Eduardo. Quando ele falou, mas tu é brasileiro? Sim, qual é o teu nome? Eduardo. Foi E muito aqui, então, engraçado. são fotografias desse artista do farol da cidade, né? Isso. Vamos mostrando aqui, ó. Aqui tem também daquela Aquela- luminária, Aquela Exatamente. luminária que apareceu a foto anterior. mostrando que tem esses Exatamente. azulejos, Os azulejos portugueses. Português. que é, um estilo super forte português, né? O famoso carro, Que também super apareceu presente. naquela foto. E olha que bonito que faz com reflexo da Da água, Da água, água, né? né? muito Foi bem legal. bacana essa foto. Os mínimos detalhes que a gente tem que prestar atenção. E também tem aqui uma vista de dentro de um dos carros. Isso, é da carroceria, né? Daquele primeiro carrinho que apareceu lá. Então o cara subiu ali em cima e bateu a foto. Ficou muito boa. Muito Então legal. é Aqui um tem um café gaúcho também. que mora lá e que tem essa loja de fotografia. Que bacana. Que pode virar um quadrinho no final das Exatamente. contas, né? Com Fica certeza. um adorno muito especial para casa, assim como estes que vocês Sim, esses a trouxeram de gente lá. trouxe também, ó. Também de lojas, tem muitas lojinhas, uma do lado da outra, com vários artesanatos, né?
O Rincón Las Flores. Que é um azulejo também, que dá pra fazer uma composição legal. E o que eu acho engraçado, tu trouxe esse sino, tu sempre traz é um que sino eu das adoro cidades, sinos, né? eu tenho É que, na verdade, a gente tem né? coleção de sinos. Então, a gente tendo a oportunidade de ir em algum lugar que a gente consiga comprar um sino que seja uma característica daquela região Sim, que a gente claro. visitou, a gente compra para ter na nossa coleção. É uma coleção, né? Eu podia ter particular. trazido da Austrália, esqueci. Não, mas eu Mas tenho a gente tem da porque eu Austrália. ganhei de alguém da é Austrália. É verdade. Vamos contar um pouquinho mais da cidade, então. O que Então. vocês acham? Gostaram? Indicam? Recomendam? Muito. A cidade é muito acolhedora. encantadora. O centro da cidade, na verdade, existem ruas. Vamos dizer, existe a Rua do Suspiro, a Rua do Amor, a Rua da Namorada. Todas elas têm bares temáticos, né, e característicos da região. Né? Geralmente, tu pode tomar uma copa de vinho, né, com queijo, com salame próprio da região deles lá, que é muito delicioso. Sim, a gastronomia é ímpar, Pois é. né? É muito... Além das medialunas, o que mais chamou atenção assim nesse mundo gastronômico de lá? Os queijos são maravilhosos. Ah, Queijos tu não e pode vinhos. falar porque tu é muito dos queijos e E vinhos. Vamos falar de... o leite... Creme de leite, não é creme de leite. Ah, o Mumu, doce. mumu Doce de Ah, o leite. doce de leite. deles é Também sensacional. sensacional. Muito O bom. Uruguai e as tem um- parrijas, né? A gente também teve, a gente foi em restaurantes. Eu ia falar, o Uruguai, ele tem essa tradição de ser muito bom na parrija e também no doce de leite, né? Que são Sim. deliciosos. Acho que a gente tem mais algumas fotos. Isso, vamos aproveitar e soltar pra vocês. Aí tem Isso é uma feira. Uma tipo feira. assim que temos o Brick aqui, Eles têm eles uma têm feira um lá. domingo lá. Essa feira, ela acontece aproximadamente 1 quilômetro, a gente foi a pé, né? E ela tem uma extensão de uns 8 quarteirões, mais ou menos. Mas e é uma feira de quê? De uma tudo. feira é um misto, Constança. É Tem misto. tanto Tem telefone artesanato. antigo, artesanato, coisas realmente Móveis antigas. antigas, roupas. Tem roupas. E tem também os queijos, tem também a parte Ah, toda de legal. comidas. Então ela é um mix, digamos assim. Eles vendem verduras, eles vendem, que nem a tua mãe disse, verduras, legumes, queijos, vinhos. Misturado tudo as roupas, misturadas com as misturado roupas. Com esses- objetos, essas antiguidades. antiguidades. Exato. Legal, né? É isso aí. É uma dica pra quem quer trazer alguma lembrança de lá, né? E aí, César? Aqui eu vou falar, isso aí é um estádio de futebol, a entrada de um estádio de futebol do Clube Sacramento, do Uruguai, onde a gente teve o privilégio de trazer para o Brasil um jogador que até o ano passado jogou no nosso clube, o Esporte Clube Internacional, chamado Nico Lopes. Então ele surgiu para o futebol nesse estádio aí. E que E é bonita muito- essa entrada, Não, colorida, Não, ela é viva, muito- né? Esses totens, tem vários totens. Isso aí foi feito por um artista plástico. O clube cedeu para o artista plástico Que legal. fazer esses painéis de rua. Ficou, cara, São é cilindros, totalmente né, de diferente. concreto, muito E é bacana. muito bom. E tem a vegetação presente também ali, né? Também. Imediatamente atrás do portão, porque ele Ele é uma descida. é uma né? descida, assim, entendeu? entendi. As arquibancadas ficam incrustadas nessa descida do morro. E esse paisagismo fica dentro do estádio. É muito legal, muito bom. Ah, nosso passeio de bicicleta. ó. Da bike. Que delícia com essa vista. Deve ser Não. muito bom e agradável, né? Muito Ainda bacana. mais com esse tempo de sol, que dá pra aproveitar Frio, mais. Hein? Tava frio. Mas o sol esquenta e aquece, né? Exatamente. Tava bem legal. E sempre assim, né? É verde para tudo que é lado. É Muita muito árvore, arborizado. muita árvore. muita Natureza árvore. bem presente. Aqui foi onde a gente Isso pegou era as no bikes. hotel, No que hotel. disponibilizava. As Aham. bikes eram Isso é todas do bacana. hotel. Isso é muito legal. E esse é o restaurante do hotel. E vocês Não, acham que... César, esse não é do hotel. Esse era na rua. Era um dos restaurantes na rua. Não era do hotel. Aqui que tu comeu culash. Sim, mas... No hotel. Já nem sei mais. Olha as grades. Eu sou apaixonada também por grades, né? Sim, grades tem vários registros diversos. de grades. Adoro. E vocês acham que isso, para ir para a Colônia de Sacramento, é um passeio mais de casal? Dá para levar a família? Como é que vocês Dá para definiriam levar, isso? sim. Agora, realmente... Depende da idade dos filhos. É. Por exemplo, se são filhos mais jovens que eu digo até 10, 12 anos, eles não vão gostar nem um pouco. Olha o hotel. Se- O hotel era um bico, tá vendo? Que ele tinha... Eu tirei essa foto porque na época eu me encantei. Ele Uma é arquitetura um triângulo totalmente diferente. bem contemporânea, muita madeira, mas ele Pois muito é. bem resolvido também.
e ele finalizava assim num vértice. Lá mas embaixo é o muito lounge interessante. do hotel Que e ele lindo. tinha um pé direito de 3 ou 4 Nossa. pavimentos, mais ou menos. Muito bacana. Muito legal. E sempre com aquelas estufas, né? É, a aqui parte é a da piscina térmica. Olha lá o seu César. Faceiro Vinho, com ramo. Vinhozinho. Parrija. Não quer coisa melhor que isso? Não pode. Muito bem, muito bem. Foi muito Bem bacana. trajado, com uma manta e um casaco bem forte pro frio. E é isso aí. Muito bem. Então tá, vocês recomendam. É, só Recomendamos. assim, para pessoal de terceira idade é realmente mais complicado devido a esses passeios, as pedras, né? Sim. Os degraus não são degraus pequenos, são degraus generosos. Né? Então tem que Então, ser já adulto, assim, que nem Isso. vocês, para Exatamente. poder Exatamente. curtir e também apreciar toda essa história. apreciar E e, foi- levar só- em consideração que se tu quiser ir para Buenos Aires, tu cai direto no Porto Madeiro. Sim, então, Né? Então tu é pode muito até fácil. fazer um passeio de ida e volta no mesmo Com dia, se certeza. tu quiseres. E assim, Muito ó, bem. é um passeio barato. Vale a Não pena. se gasta muito. Não é um valor Vale a nada pena. muito Fica a expressivo. dica, então, para vocês do hoje do Arquitetando Memórias conhecerem essa cidadezinha do Uruguai que é tão pertinho aqui de nós. Gente, muito obrigada, seu César. Muito obrigado, pela eu agradeço presença mais uma vez. E por compartilhar essa viagem tão bacana que foi para vocês. Legal. Muito bom. Gente, amanhã, quinta-feira, Jaqueline estará aqui no estúdio e eu vou estar fazendo uma externa ao vivo para vocês. Então, vocês não podem perder que eu também vou estar presente de uma maneira diferente amanhã. Até amanhã e um beijão enorme. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.